aí, galera! Meu nome é Vitória, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Hora Nerd! E o meu é Bruna. E na semana passada nós falamos um pouco sobre o realismo. Dê uma conferida, eu vou deixar os vídeos aqui, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o impressionismo. Isso aí, galera! Hoje teremos convidados especiais. A nossa professora da USP, Keiko Yamada. E como de praxe, a nossa nerd do dia, a Lana. Os artistas do impressionismo no início foram muito criticados pela população que não entendiam a arte e estavam acostumados com as tendências do passado, tanto quanto pelos artistas que os viam com um certo preconceito. Eles foram proibidos de entrar nos salões oficiais, que era uma espécie de organização governamental que servia para o patrocínio da arte. E assim, por esse impedimento deles divulgarem arte nos salões oficiais, eles criaram uma exposição e umas salas com diversas obras para apresentar ao público. Semana após a inauguração dessa exposição, o repórter Louis Leroy resolveu ir conhecê-la. E assim, chegando lá, ele detestou todas as obras, não chamou a atenção dele, só que uma obra que lhe intrigou bastante foi a obra Impressão Nascer do Sol, de Monet. E ao publicar o seu artigo, ele usou o nome da obra como se fosse o nome do movimento, relacionando um ao outro, e assim surgiu o nome impressionismo. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Vocês viram que é nada? Eu apresento pra vocês agora o contexto histórico do impressionismo. Então, o que estava acontecendo nessa época para poder surgir o impressionismo? Lá estava tendo a bela época onde estava tendo também grandes transformações, onde a gente estava trocando agora as ferramentas agora por umas máquinas. Isso é chamado do quê? Segunda Revolução Industrial, que estava acontecendo na Europa. Também estava acontecendo, aqui no Brasil, estava acontecendo o fim da escravidão, que é 1888. Também estava tendo o início da República, que é 1889. E também estava tendo o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, isso antes da República, né, gente? O Segundo Reinado foi importante por quê? Porque teve o surgimento da câmera. Então, os impressionistas, eles não têm aquele papel de tirar aquela, coisa perfeccionista. Então, com a chegada da máquina fotográfica, com a câmera, eles não precisavam retratar essas coisas exatamente como elas eram. Mas, enfim, é esse o contexto histórico que estava acontecendo no mundo. Estava tendo modernização, as máquinas, estava tendo o fim da escravidão e também estava tendo o Segundo Reinado, época da câmera fotográfica. Vamos falar de uma descoberta que revolucionou a arte de forma geral. Não foi só importante para o impressionismo. E é nossa amiga fotografia. Cara, pensa o seguinte. Antes de inventarem a fotografia, o que acontecia? O registro do mundo era feito também pelos artistas. Então, além de eles serem criativos, geniais, inventarem técnicas e tudo isso, eles ainda tinham que registrar
a história, o mundo, as pessoas, documentar a nossa vida na Terra. Então você imagina o peso nas costas que eles tinham, porque era uma tarefa muito árdua. Mas na hora que chega a fotografia, o que acontece? Eles jogam essa função para a fotografia e ficam livres, livres para ir buscar outros desafios. E foi isso que os impressionistas fizeram, buscar novos desafios. Só que além disso, os impressionistas viveram naquele momento do burburinho da fotografia e eles ficaram enlouquecidos com essa nova engenharia, com essa nova técnica. E começaram, foi uma coisa bem legal, porque eles começaram a assimilar as técnicas, as características da fotografia nas suas pinturas. Por exemplo, ampliar os pontos de vista, tirar aquele ponto de vista que era sempre, na maioria das vezes, frontal, centralizado, e incrementar com vistas aéreas, porque, claro, a fotografia fazia vistas aéreas, então eles tinham uma outra visão do mundo que eles vão colocar nas suas pinturas. E, além disso, uma das características mais legais que eles vão implementar vão ser os recortes fotográficos. E o mestre desses recortes será o nosso amigo Degas. Isso, o pintor mais conhecido como pintor das bailarinas. Olha essa tela. Gente, pensa, olha só, ele recortou pedaço do corpo da bailarina. Isso era uma coisa inusitada. Em algumas telas parece que algumas bailarinas estão saindo da pintura. Da forma que o Degas foi influenciado, ele continua influenciando artistas e mais artistas, tanto que agora, em fevereiro desse ano, a Vogue dos Estados Unidos publicou um ensaio que nada mais, nada menos continha releituras de algumas das obras do Degas. E eles escolheram para esse ensaio como protagonista uma mulher que tem uma história incrível, porque ela foi a primeira mulher negra a conseguir o posto de primeira bailarina no American Ballet. E olha essas imagens. Deus! Que coisa mais linda! Outra descoberta que foi super mega blaster importante para os impressionistas foi a teoria das cores do Chevret. Do que trata essa teoria? Ele trata da nossa forma de perceber as cores que é em simultaneidade. Que normalmente, assim, se você vê duas cores puras, próximas uma da outra, você não vê as duas separadas, você vê a mistura, porque os teus olhos misturam na hora já essas duas cores, dependendo de uma distância que você esteja delas, tá? E também, através da teoria, ele pôde determinar que alguma cor é quente ou fria relativamente, quer dizer, que depende da cor que esteja do lado dela, para ela ser considerada mais quente ou mais fria. E também assim, que uma cor é mais clara, mais luminosa que a outra, depende da que está ao seu lado ou ao seu fundo. E essa teoria gerou um produto, que é o círculo cromático de 72 cores, que, gente, vocês não sabem, mas eu tenho muito trauma, e eu acho que alguns de vocês também têm traumas de artes por causa desse círculo cromático. Porque eu tive uma professora maligna que mandava a gente reproduzir esse círculo cromático. Mas é graças a esse círculo cromático que saiu um pouco da técnica das pinceladas utilizadas pelos impressionistas. O que eles vão fazer? Como que eles vão pintar os impressionistas que tem relação com a teoria do Chevret? Eles vão utilizar nas telas pinceladas bem pequenininhas e cores puras. E vão deixar que o teu olho faça essa mistura, como determinou a teoria da simultaneidade do Chevret. Então, o que eles faziam? Colocavam lá uma manchinha vermelha do ladinho de uma amarela. E o que faz? Teu olho vê o quê? Laranja. Além disso, ao não utilizar cores que são misturadas naquela paleta, naquele negocinho de madeira que eles misturam as tintas, as cores parecem mais luminosas, mais claras. E, gente, não é essa a sensação que a gente tem quando está diante de um quadro impressionista? Que ele é luz, luz, luz. Então, uma das formas que eles conseguiram para obter esse efeito, quando a gente vê os quadros, é utilizando a teoria do Chevret. Não é genial? Aqui no Google Art Project, vocês vão poder entender melhor essa forma da pincelada impressionista. Esse aqui é um quadro do Monet que está no Museu d'Orsay. E é tipo uma passeata assim, comemorativa do fim da guerra e tal. Aqui o que vocês estão vendo é como a gente vê a obra a uma certa distância. Agora eu vou fazer um zoom. E olha, gente, o quadro, a gente vai tendo uma visão, é quase um quadro abstrato, né? Na verdade, parece um quadro abstrato, ó, se você se aproximar.
Olha as pinceladas. Vou descer um pouco para que vocês possam ver aonde estão as pessoas. A gente nem consegue quase perceber, né, a questão do figurativo, da figura humana. Olha só. Olha que loucura a forma de construção dessa tela. Claro, gente, que os impressionistas, eles não foram somente influenciados por descobertas científicas. Outros artistas também foram importantes. E alguns deles vieram de mundos um pouquinho distantes. Bom, como o impressionismo estava surgindo, e lá no período de naturalismo e realismo, ele vai pegar umas características filosóficas, umas correntes filosóficas do naturalismo. Como que é o caso do determinismo, que o homem é influenciado através do seu meio, pelo seu contexto histórico e também pelo ambiente que ele vive. Vai ter também as teorias muito importantes de Freud, que vai ter a psicanálise. Aquela ideia de que no seu inconsciente você pode mexer no seu consciente. Tipo, se você estivesse dormindo, você consegue falar as verdades que você não conseguiria dizer você em sã. Tipo, você acordado, você não conseguiria falar isso, entendeu? Também vai ter o positivismo, aquela ideia de progresso, tipo, a ideia do nosso Brasil, ordem e progresso, que você pode ir adiante, sabe essa ideia? Então, vai usar isso também. Se você tem alguma dúvida, acesse as nossas redes sociais e deixe sua pergunta nos comentários. Uma pergunta que está sendo muito feita aqui pelos nossos internautas é: o impressionismo é uma escola literária? Não, o impressionismo é um movimento artístico e literário entre o realismo e o pré-modernismo. Mas baseado nisso, quais são as principais características do impressionismo? No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Uma das principais características desse movimento é a sensação e as emoções que são transmitidas para a tela. Então, tudo que o artista sentia, ele queria passar para a tela. Ele não queria ser mais como os parnasianos, que eles viam um vaso e escreviam sobre aquele vaso. Não, ele queria colocar a emoção dele naquilo. Ele queria usar luz, cor e passar para o público que estava vendo o que ele estava sentindo naquele momento. Ele valorizava muito o momento que ele estava. O impressionismo, ele chocou o mundo. Por quê? Porque antes eles acreditavam num modelo clássico, num modelo tradicional. E rompeu-se esses valores com a chegada do impressionismo e das vanguardas europeias. Então, os artistas parnasianos, eles começaram a criticar os artistas impressionistas. Um principal foi Olavo Bilac, que foi muito contra esse movimento. E ele batia de frente mesmo, ele falava: não, isso aqui tá errado, você não pode colocar o seu eu. E foi uma das características que marcou também o impressionismo, foi a contradição com o parnasianismo. Infância. O que acontecia no impressionismo diferente dos outros movimentos? Por exemplo, em Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele criou vários heterônimos para as pessoas verem visões diferentes do que ele era. No impressionismo, o autor ele vai usar ele mesmo. Por exemplo, no livro Ateneu, nós vamos ver que ele voltava à infância dele para contar relatos sobre a escola dele. E uma coisa que ele criticou muito foi a escola, foi a educação que ele teve. Oi, eu estou aqui com a professora Keiko Arauchi e ela é formada em letras na USP e quando se trata de literatura, ela é especialista nisso. E hoje nós viemos falar sobre o livro Ateneu. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje e participar desse canal maravilhoso. Keiko, sobre que esse livro se trata? O Ateneu ele vai se tratar de história de um menino chamado Sérgio e sobre a sua sobrevivência no novo colégio que ele está, no internato, que é chamado Ateneu, e vai mostrar o seu período também de maturidade que ele vai adquirindo conforme o tempo. E qual foi a importância desse livro para a época? Por que ele ficou marcado no impressionismo? É uma boa pergunta. É um livro, assim, que ele vai abordar bastante as características do impressionismo, principalmente da época que estava surgindo. Ele vai tratar também as críticas e vai tirar com aquela coisa de
as coisas têm que ser exatamente conforme acontece, a realidade explícita, tipo, a verossimilhança total. Ele vai tirar um pouco disso e vai abordar muito descritivismo para trazer o leitor também, a quem tá lendo, aquela sensação de estar na obra e também abordar mais a questão dos sentimentos. A gente viu anteriormente que o mundo tava um caos, né? Revolução Industrial e fim do escravismo, tava acontecendo muita coisa. E o que essas situações influenciaram o autor que estava escrevendo o livro, entendeu? Aqui tá nesse período de transformações, surgiu as correntes literárias, certo? As correntes filosóficas, perdão. E ele vai abordar nesse livro bastante essas correntes, como o determinismo, como a teoria de Freud, que é muito usada também, várias características, assim, dessas teorias, desses movimentos, dessas correntes filosóficas. É basicamente isso. Conforme as transformações que estava tendo ocorrendo na época, houve as correntes e ele vai usar essas correntes na sua obra. E o que o livro, a história do livro, afetou o autor do livro? Porque futuramente ele vai se suicidar. Por quê? Bom, é um livro que ele não é só uma ficção, certo? Ele vai ser a ficção e também a autobiografia do autor. Então ele vai retratar o que ele passou naquela época, não só com o menininho Sérgio, mas também com o que ele passou na sua escola mesmo. É tipo uma memória. E a memória, sabe, por isso é impressionista, que é uma memória, a gente pode mudar, vai expressar conforme os nossos sentimentos, né? A escola vai ter aquelas coisas de maus tratos, aquela pressão psicológica, física, tem muitos abusos sexuais também, tava mostrando, muito bullying. E muitos autores acharam que estudaram na escola, que é o Abílio, a escola real, acharam isso que é um exagero, é um equívoco que ele tava passando, e por isso não era uma obra, tipo, tão grandiosa, porque ele tava, tipo, muito equívocos que tava tendo. E ele se sentiu muito pressionado com isso na época, teve outras questões também, mas esse foi um dos livros mais chocantes que o autor fez, o A Rua Pompeia. E por isso ele acabou escrevendo uma carta de suicídio, e um dos motivos foi essa crítica de Olavo Bilac, principalmente, e muita crítica. O interessante do livro também é que foi o primeiro relato de homossexualismo, né? Na história. É muito homossexualismo, tem tipo uma hierarquia que tem uns meninos mais fortes, mais fracos, e os mais fortes ele acabavam protegendo os mais fracos, e como troca eles tinham que fazer uns favores sexuais, né? Tipo, aquele jeitinho. E isso acabam tendo uma característica determinista, porque eles meio que podem sobreviver também, né? Tem que ser o mais forte. E, tipo, o meio, assim, que você tem que ser forte pra poder sobreviver àquilo. Então, por isso, até o próprio personagem principal, ele vai, tipo, desenvolvendo essa ataque mais forte pra poder sobreviver a essa história. Então, tá aí, gente, um pequeno relato da nossa professora da USP. E muito obrigada por vir mais uma vez no nosso programa. 3, 2, 1 e... Encerramos agora mais um Hora Nerd. Agradecemos a participação especial das nossas convidadas. E acompanhe a gente na semana que vem com o Guarda